isso aí. Então, começando aqui com as 5 obras de Kardec, né? E eu estava comentando que isso fecha um primeiro bloco que apresentou a doutrina, apresentou a codificação, deu os antecedentes, né? Falando lá do século XIX, falando das irmãs Fox e tudo mais. E a partir da próxima aula, a gente começa com o conteúdo do próprio Livro dos Espíritos, né? Que começa falando sobre Deus, falando sobre a criação. Então, hoje a gente olha esse conjunto, né, para que na próxima aula, então, a gente comece a percorrer o próprio Livro dos Espíritos. E como são esses 5 livros, eu preparei aqui uma enquete. Vocês vão ver aí aparecendo na tela de vocês. Estão vendo? Então, aí estão os 5 livros. Se vocês usarem aqui do lado, tem uma barrinha, vocês conseguem descer. E, basicamente, a pergunta é: o que vocês conhecem de cada livro? Então, tem 3 opções aqui. Se eu já li, já estudei todo esse livro pelo menos uma vez, clica nisso. Se eu já li, eu estudei partes, então clica nisso. Ou se eu nunca li, aí você diz nunca li, tá bom? Então, nós temos aí, alguém já respondeu, 2 responderam, 3. Aí a gente pode ter uma ideia assim de como é que estamos em relação aos... Eu não consigo. Como que eu faço para clicar? Olha, quem clicou pode explicar? Ué, tinha opção, eram 3 opções. Sim, é clicar em cima. Isso, clica em cima do que escolhe- você quer responder. Escolhe a Na opção, bolinha. Não né, funciona. Estou clicando, mas não vai. Não vai? Puxa vida. Não vai. Talvez você está no celular ou está no computador? Tô no computador. Você está usando o mouse? O seu mouse em cima deveria dar a resposta. Ainda tem 3 para responder. Quem foi, Sérgio? Apareceu assim. Já apareceu assim. Tem que clicar no enviar lá embaixo, Jorge. Quando terminar, clicam em enviar. Não, mas- As 5 questões, né? Tá bom? Bom, eu estou vendo que alguns não estão conseguindo ou não estão tentando, mas agora foi mais um. Pode ser. Ah, tá. Jussara tá voltando. Bom, Boa então... noite. Oi, boa noite, boa noite. E reabriu aqui o... Desculpa, não sei por que reabriu, eu não cliquei em nada. Acho que vai ter que voltar de novo. Responde de novo, né, Jorge? Por favor. Responde de novo? Sim. É que eu acho que como saiu, alguém entrou de novo, ele relançou. Acho que a gente chegou até 10. Estão mandando as 5 questões? Estão todas as 5 questões de uma vez só. Então, temos mais 8. Alguém ainda está respondendo? O meu não funcionou mesmo. Vai em frente. Tá bom. É só para saber se eu termino aqui, se tiver alguém ainda tentando responder, me avisa. Tá, então eu vou terminar com o que tem. Bom, vocês devem estar vendo aí o resultado na sua tela. Então, o Livro dos Espíritos, pelo menos metade está dizendo que leu ou estudou todo pelo menos uma vez, né?
38%, outros 3 leu ou estudou partes. Um é que disse que nunca leu ou nunca estudou. Tá? Então, o Livro do Espírito tem bastante já conhecidos, né? O Livro dos Médiuns, quem leu tudo já é um pouco menos, partes mais do que a metade, né? E nunca li, nunca estudei, 25%. O campeão aqui é o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Interessante, né? Pelo menos 63% aí já leu, pelo menos uma vez, e teve um que nunca leu. É óbvio que se a gente está chegando na doutrina agora, né? Muito provavelmente a gente nunca leu mesmo, né? Mas vamos ter a oportunidade de ler. O Céu e o Inferno, por sua vez, só um já leu todo, partes metade, né? E também um bom número nunca leu, nunca estudou. E, finalmente, a Gênese. A Gênese é o menos lido, né? Menos estudado. Interessante, né? A gente de certa maneira, né, está muito ligado ao Evangelho segundo o Espiritismo, que muitas vezes se usa nos cultos do lar, né? O Livro dos Espíritos é a obra básica mesmo, é a obra que resume tudo, né? Livro dos Médiuns, normalmente quem lê é quem já está atuando, ou se preparou para atuar como médium. O Céu, o Inferno e a Gênese é o menos conhecido, né? O menos consultado. Faz sentido para vocês? Sim. Muito bom, muito bom. Obras póstumas não relacionou, né? Não. Obras póstumas são escritos de Kardec, mas foi publicado depois do desencarne dele, aliás, muito tempo depois. Foi em 1890, ele desencarna em 1869, né? Então, mas tem textos muito bons lá. E tem um outro livrinho do Kardec que também eu gosto muito, particularmente, que é o que é o Espiritismo. É um livrinho fininho. Esse eu já li. Bem resumido. Eu adoro aqueles diálogos lá que ele tem no início, né? Que ele vai, né, enfim, conversando, dialogando com pessoas diferentes. Mas, enfim, deixa agora eu compartilhar com vocês nosso material de hoje. Gente, falar das obras básicas pode ser algo curto, como pode ser algo muito longo, né? Dependendo de como a gente levar isso. Então, aqui nós fizemos o nosso quiz, né? Então, aqui são as 5 obras básicas, e estão elas nos originais, né? Que foram publicados em francês por Kardec. E a ideia hoje é que a gente possa, né, conversar juntos sobre isso. Então, eu vou dividir vocês em 4 grupos, e cada grupo vai ficar com um livro para explicar. Vocês receberam o subsídio, né, da aula de hoje, né, com texto e tal. Então, pode consultar lá. Mas, basicamente, o que a gente precisa saber é do que se trata, qual é o escopo do livro, né, e os principais conteúdos que ele traz. Tá bom? Acho que não estamos aqui fazendo um estudo aprofundado em nenhum deles, né? E alguns deles já são até conhecidos de vocês. Tudo bem? Eu vou... Então vocês guardem que vamos lá no Breakout Rooms. Então vamos ter 4. Então eu vou lançar agora as salas, e vocês vão ver um convite para entrar na sala. É só clicar lá para se juntar à sala, que vocês vão para lá, tá bom? Então, quem for para a sala 1 fica com o Livro dos Médiuns, quem for para 2, o Evangelho segundo o Espiritismo, o 3, o Céu e o Inferno, e 4, a Gênese. Todos preparados? Vamos para outra dimensão agora. Boa viagem.
Ô, Marco, foram todos, só ficamos nós. Suspendeu a gravação, né? Agora eu vou suspender. Eu quero saber onde está. Opa, chegou a nossa relatora. Opa! Olá! Voltamos! A nossa relatora chegou. Nossa, não pode se perder no cyberespaço, né? Pois é, estou aqui. Beleza. Muito bom. Então tá ótimo, tá todo mundo de volta. Quem não tiver, avisa, levanta o dedo. Estamos aqui de volta. Achei. Tá bom. Então vamos começar com a equipe 1, né? Que estava a Jussara, a Lália, a Selma e a Silmara, falando sobre o Livro dos Médiuns. O que é que vocês podem contar para a gente do Livro dos Médiuns? Você fala, Sil. Você anotou algumas Não, coisas? Jussara, eu não anotei, não. Eu não anotei nada. Microfones fechados aí do grupo 1. Sabia. Eu não anotei nada que nós falamos. Eu, meu também. Oh, Nem eu. Nico, o que é que vocês lembram assim de mais Fala o que marcante? você anotou, o que você está grifado. Então, a gente falou de quando ele surgiu, que foi em 1861, Tá. né? Que O segundo, isso. Que ele foi originário de um outro, que era Elementos Gerais do Universo, que foi a criação principal. Uhum. O que mais que a gente falou? o que ele contempla. Ele trabalha, né, assim, a partir dos capítulos 6 e 11 aí dos Livros dos Espíritos, que deu a base aí para poder construir o Livro dos Médiuns, né? Uhum. O que a gente deduziu é que também todos os outros livros foram baseados no Livro dos Espíritos. Então, uma explicação do capítulo que a Lali falou agora, né? De como funciona a mediunidade, como que as pessoas sentem, né? A mediunidade, a confiança, como é que funciona. Na verdade, ele trata, né? Da imortalidade da alma e da natureza dos espíritos e a relação disso com os homens, né? Uhum. E que ele continua sendo, né, uma referência aí para roteiro aí, para os médios e dirigentes de sessões aí, para seguir aí, para fugir da improvisação aí, fugir aí para não sair do estudo, né, do foco do estudo. Isso é muito bem lembrado, Lali. Muito bem, Lali. Ele talvez seja ainda hoje o melhor manual, né, de fenômenos mediúnicos, né, de formação de médiuns que existe. Talvez não existe nenhum tratado que seja tão completo, extenso como ele. É verdade. Ele embasa toda a prática mediúnica, né? A prática mediúnica, sim. Uhum. E ao embasar a prática, ele confirma, né, a veracidade do fenômeno. Uhum. Ele confirma o fenômeno. Uhum. A prática, ele fala sobre a prática da mediunidade e ele acaba sendo um instrumento de comunicação, que isso é um instrumento de comunicação entre os dois mundos, né? Sim. Não, ótimo, acho que vocês trouxeram muito bem, né? O Livro dos Espíritos, na verdade, tem 4 partes, que seriam quase que 4 livros em um. E quase que um para um, né? Cada uma dessas partes deu origem a um desses outros 4 livros, né? Então, esse Livro dos Médiuns tem muito a ver com a parte do Livro dos Espíritos, que fala do mundo espírita, ou do mundo dos espíritos, né? Então, ele fala de ele aprofunda todo esse conhecimento que já foi colocado, assim, primeiramente no Livro dos Espíritos, né?
E ainda é o grande tratado. E a importância que é a educação do médium, né? Como né? Que o Kardec deu muita importância para isso. Foi o primeiro livro que ele escreveu depois do Livro dos Espíritos, né? De modo que o médium, de fato, pudesse ser alguém disciplinado, alguém que trabalhasse não só a sua habilidade mediúnica, mas também a sua evolução moral, né? Para que não ficasse à mercê dos espíritos, enfim. Então, ele traz toda essa compreensão e desmistifica, né? Muito vamos dizer, desses fenômenos, né? Alguém teria alguma pergunta, alguma curiosidade sobre o Livro dos Espíritos? Ou dos médiuns, desculpa. Uma curiosidade que me veio agora, ô Jorge. Kardec, qual acabou sendo a mediunidade dele? É intuitiva, a gente percebe, mas ele desenvolveu alguma outra? Eu desconheço. É que a gente saiba, historicamente, não. Não tinha nenhuma mediunidade ostensiva, né? E eu acho até que isso tem uma boa razão, porque a ideia é que ele não seria o receptor das mensagens, né? Mas o coordenador. Então, se ele tivesse alguma mediunidade, talvez ele colocasse algo de si no processo, né? Então, ele trabalhou com vários médiums e organizou isso tudo. Acho que esse era o objetivo maior. Eu acho que não que ele não tivesse méritos espirituais até para ter esse tipo de sensibilidade, mas pode ser até que ele, como programação, tenha pedido mesmo para não ter esse tipo de sensibilidade, né? Mas Até ele porque tinha, nem é mérito, né? hein? Até porque nem é mérito, né? Mediunidade normalmente. Pode ser né, como você falou, né, é uma missão, assim, é uma forma de resgatar algumas coisas, né? Mas espíritos mais evoluídos tendem a ter isso de forma mais natural, né? E eu acho que ele, com a evolução que tinha, poderia ter. Mas é interessante até porque mesmo o Emmanuel, quando fala sobre mediunidade, ele diz que a mediunidade do futuro, a mediunidade mais nobre é a intuição, né? Ou seja, quando nós, né, temos capacidade de penetrar esse mundo espiritual, né? E não simplesmente ser veículo, né? Ser meio, né? Mas é o que a gente recebe mais diretamente. E a intuição também é muito importante no trabalho de esclarecimento, né? Mesmo o esclarecedor que não é um médium, quando ele tem intuição, ele sabe o que vai ter que dizer, o que vai, né? O que o momento pede, né? De colocação, de fala. Mais alguma coisa? Jorge, Oi. Jorge, todo mundo pode desenvolver mediunidade? Todo mundo é interessante. Todos nós somos médiums no sentido Sim, que todos nós somos influenciados por espíritos, né? sim. Então, todos podem desenvolver, sim, mas nem todos atendem de forma muito ostensiva. Por exemplo, eu já fiz mediúnico, trabalho com esclarecimento, mas eu não sou um médium ostensivo, né? Apesar de Bom, ter e o que passado você... pelo processo. Curiosidade, porque eu realmente sou caloura, tá? O que você faz para desenvolver a sua mediunidade? Então tem um entendimento e tem a prática, né? Então tem muito do se colocar à disposição. E num primeiro momento, para muitos que desenvolvem a mediunidade, tem gente que já vem com isso muito aflorado, Jussara. E aí não tem grandes dúvidas. Mas para quem não tem isso aflorado, no primeiro momento nem sempre parece algo que é de outro, parece como algo seu, né? Mas à medida que você vai se ambientando com isso, vai se acostumando, você vai percebendo que, obviamente, tem coisas que não são suas, né? Eu tive uma vez um exercício que foi muito curioso, que era um de visualização, e que eu me lembro, né, eu não tenho nada muito ostensivo, mas para mim veio umas cores branca,
vi umas coisas laranja, né? E a pessoa que estava comigo visualizando a mesma coisa dizia assim, olha, tinha aqui uma pessoa, uma entidade vestida de branco na sua frente emitindo uns raios laranja. Eu falei, nossa, eu vi só os Nossa. borrões disso, né? Mas ela via com uma nitidez que eu não via, né? Então tem essas diferenças, né? Mas é um processo gradual, né? Enfim, o importante é entender o que acontece, o fenômeno, para a gente não se deixar levar, né? Mas, para mim, de tudo, o maior desenvolvimento é o moral, né? Que você sente realmente a responsabilidade de estar moralmente equilibrado para um trabalho desse, né? Então, Até porque, né, Jorge, a mediunidade também é um exercício, quer dizer, tem muito a ver com sintonia. Então, a gente precisa estar moralmente elevado para atrair bons espíritos, né? Ser um instrumento, porque a mediunidade é uma faculdade do espírito, é uma conquista mesmo. Agora, sim, pode o concluir. mais importante é o que você faz com ela, não é você ter, né? É verdade. Tem um monte de gente que é médium e que exercita essa faculdade de uma maneira muito ruim. Então, E a gente aprende muito esse aspecto da doação, eu acho que o Gilberto tinha tocado nisso, né? Realmente como sendo uma forma de você prestar um serviço, se doar para uma obra que é uma obra maior do que você mesmo. Mas talvez só te complementando. eu trabalho com psicofonia e é um trabalho belíssimo, né? Porque é uma oportunidade que a gente dá para esses irmãos se manifestarem, que estão ainda muito ligados materialmente e que não conseguem ver a luz ainda, né? Então, eles precisam desse exercício. E a gente aprende muito, né, Sumara, vendo esses casos, vendo por que eles estão nessa situação, né? E a gente vê como é importante a sintonia, o pensamento. Acho que a Fernanda está com a mãozinha levantada. Sim, eu fiquei com uma dúvida. É que, então, o Kardec ele não tinha nenhum tipo de mediunidade, correto? A não ser a intuição, que é uma mediunidade também. Ele não ouvia, não via. Como diz um outro, era um paralelepípedo, né? Eu falo, estou mudo, surdo e cego, né? Ele era inspirado, né? Que inspiração é um tipo. Né? Mas ele não tinha uma mediunidade ostensiva. Eu fiquei um pouco confusa, porque como você comentou que todo mundo poderia desenvolver, mas aí falou que ele não tinha, eu fiquei um pouco confusa. Você, qual que era a parte dele, então? Então era só a intuição, ele sentia ali alguma coisa, ele não... mas não... Exato. É que eu acho que não é só intuição, né? Eu acho que a mediunidade é a intuição, né? Acho que ele intuía. Então, ele intuía muitas coisas, ele, na verdade, teve um papel muito importante, não foi só receber comunicados e organizar, né? Ele fazia eu acho que a gente precisa deixar claro, desculpa, eu te interrompi, que existe uma diferença entre intuição e inspiração, né? A intuição são flashes de coisas que a gente já conquistou. Ele, com certeza, era um espírito evoluído e que trazia essa intuição de coisas que ele trouxe com ele. Mas a inspiração vem dos espíritos superiores. Então, eu acho que ele tinha as duas coisas, né? A intuição, que era dele, e a inspiração, que é o que assuplava a vida dele. São coisas diferentes. E que é algo que todos nós, Fernanda, podemos receber se a gente estiver aberto a, né? Então, se a gente está numa situação difícil, se pergunta para onde eu vou para a esquerda, vou para a direita, às vezes vem alguma coisa e diz, vai pela direita, né? E você segue aquilo ali. Ou estou diante de uma situação, nossa, eu estou vendo que a pessoa está com esse problema, posso ajudar falando alguma coisa, e você fala e diz e ajuda, né? Então, é tudo nesse sentido. Então, por exemplo, no esclarecimento tem muito de intuição, né? Quando você está, por exemplo, conversando com um espírito, esclarecendo, ele está endurecido, às vezes vem a intuição de que alguém que vela por ele, que tem interesse por ele, que ama ele, está ali, né?
você, como esclarecedor, não está vendo, mas você tem a intuição de que essa informação está lá. Então, Kardec tinha esse tipo de, né, de entendimento, porque ele tinha, como a Simara falou, toda essa bagagem, e ele tinha um concurso de muitos espíritos que estavam ali, né, do lado dele, ajudando. Então, vem como se fosse um pensamento seu, né? Mas é uma informação que você não necessariamente tinha pelos meios, pelos sentidos físicos. Uhum. Então, tudo isso é explicado, e o livro dos médiuns, ele tem uma primeira parte, depois ele fala assim de todos os tipos de manifestação que existem, tanto as físicas quanto as inteligentes, né? Então, físicas são aquelas da irmã Fox, né? Que você tem barulho, objetos se mexendo, mesas se movendo, né? Que é um tipo, uma categoria de mediunidade, né? Mas tem as inteligentes. Então, a Silmara falou da psicofonia, né? Você tem a clarividência, tem a clareaudiência, né? São todas outras formas de... E ele explica cada uma dessas aí, trazendo esse conceito dos fluidos, do perispírito, né? Que é o que ajuda a entender como é que essas coisas funcionam. E no final ele tem um verdadeiro guia de formação para o médium, né? Quando ele fala da formação dos médiums, ele fala dos perigos e inconvenientes da mediunidade, fala da importância da influência moral do médium, né? Então pode ser que meu equilíbrio moral não quer dizer que eu não vá receber espíritos que não estejam em sofrimento, ou espíritos que não venham do mal, mas é que eu não vou me contaminar com isso, né? Se eu tiver moralmente equilibrado, né? Então, o próprio meio, enfim, e falar muito de obsessão, que é uma coisa que se tem muito claro no espírito, quando, né, os espíritos têm essa relação, vamos dizer, mais doentia, né, entre encarnado e desencarnado, ou desencarnado para desencarnado, ou de encarnado para encarnado também, que também acontece. Entre vivos existe também. Tá certo? E eu acho que na aula passada a gente falou um pouquinho como é que a gente sabe que o espírito é bom ou não. Ele também fala disso no livro dos médiuns, né? Foi citado. Como é que se trata da identidade dos espíritos, né? Os espíritos bons são... Oi? Desculpa. Tem o lado de a gente ser médium e não acreditar na nossa mediunidade, né? Porque muita gente é médium, mas acha que não, é intuição, não, eu não estou vendo nada, eu não estou... Quer dizer, briga com ele mesmo, né? E não aceita. Aí pode isso acontecer também. Tem muita gente que tem mediunidade e que é tratado como distúrbio mental também, né, Selma? A gente sabe que com isso certeza acontece, né? Quantas pessoas? E no passado foram tratados como feiticeiros, bruxas e coisas desse tipo, né? Então, felizmente essa parte hoje não tem, né? Mas médiuns no passado ou era santo ou era da parte do demônio, né? Mas é bem interessante. O livro dos médiuns é um tratado mesmo. Até hoje eu desconheço um livro que tenha trazido isso nessa qualidade, nessa profundidade, né? Tem muito pesquisa científica sobre esses fenômenos, né? Mas fica muito naquela coisa, esse fenômeno está acontecendo ou não está acontecendo, né? Não tem uma teoria por trás, né? Como o Kardec traz, né? E Kardec não estava assim duvidando do fenômeno, ele estava dizendo, esses existem, são desses tipos e o que explica está aqui, né? Então, acho que nós somos bem parecidos com Santo Tomé, né? A gente não vê, é que nem o vírus agora, a gente não está vendo, a gente não acredita. É isso aí. É verdade.
E é interessante, né? Porque, por exemplo, quando eu cheguei no Espiritismo, não tinha nada a ver para mim com o fenômeno mediúnico. Era muito mais uma questão filosófica, né? E pela filosofia eu me convenci, né? Então, quando eu cheguei na parte prática, quer dizer, aquilo para mim não era nenhuma dúvida, né? Aquilo ali fazia todo sentido, né? Então, muitas vezes o que falta mesmo é esse preparo, é entender o que está por detrás, né? Porque aí tira o medo, tira o que é místico, né? E que nos ajuda tanto como médium como esclarecedor. Tudo bem? Tenho certeza que deve ter outras perguntas. Se não tiver nenhuma, a gente avança para o próximo. Então, o grupo seguinte estava com o Fernanda, eu acho que só está a Fernanda, né? Hoje estou só eu. E a ID. E a ID, Sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Isso. A gente estava discutindo um pouquinho. Eu não li ele, né, todinho. Dei só alguns trechos quando eu vou às reuniões, mas eu vou falar mais ou menos o que a gente discutiu ali, né? Tá que ótimo. Ele trata ali dos conhecimentos ali da época de Jesus, né, da vida de Cristo, os milagres. Ele traz um resumo das condutas morais, que são aquelas palavras quando você está em sofrimento e você precisa ouvir, né, alguma coisa para você ter uma direção melhor, para você ter um guia para uma vida melhor. Ele tem esse direcionamento. É mais ou menos isso? Isso. Alguém gostaria de complementar ou tem perguntas, colocações? A ID colocou também que tem uma ideia de preces no final, eu não conheço, achei interessante. Ela falou que não sabe se é do Kardec ou não. Você puder comentar alguma coisa sobre isso? Tá bom, posso sim. Na verdade, Kardec fez uma abordagem do Evangelho em que ele buscou tratar das máximas morais, né? Então, Kardec diz o seguinte: os evangelhos trazem a história, né, de Jesus, trazem, né, milagres, trazem predições, trazem citações que a igreja usou como dogma e o ensino moral. Então, Kardec, na verdade, diz o seguinte: eu não vou discutir essa parte aqui que é controversa, mas eu vou discutir a moral, né? E aí, quando a gente pensa na moral de Jesus, se a gente não tem uma visão espiritual, ela é uma coisa de maluco. Vocês concordam? Porque se eu vivo só uma vez, se não existe um mundo espiritual, eu vou perdoar para quê? Eu vou amar o outro para quê? Eu vou cuidar de mim. Não é? Por que eu vou ficar abençoando os meus inimigos? Não faz sentido nenhum, né? Então, quando Kardec traz essa visão de que existe um Deus, que nós somos espíritos, que nós estamos progredindo, que nós somos responsáveis pelos nossos atos e que a gente sofre ou goza as consequências dos nossos atos, ele está dando uma chave para entender essa moral, né? Então, essa moral tem um sentido, né, se nós somos esses espíritos em evolução, né? Então, muito do que Jesus trazia, que pode parecer algo, né, incompreensível, ou fantástico, ou de outro mundo, a gente começa a perceber que não, faz todo sentido, né? Então, o amar é uma lei, né? É a lei maior de Deus, né? O perdoar tem uma relação nessas situações de causa e efeito, né? Toda aflição que a gente passa, todo sofrimento que a gente passa tem uma razão, né? E a gente sabe que a causa dele somos nós mesmos, né? Então isso começa a dar uma base para a crença, né? Porque para muita gente, à medida que vai vendo todas essas coisas e duvida da vida futura, eles começam a rejeitar, né?
Então não tem nada, não tem justiça, não tem, né? Cada um por si mesmo, né? Então acho que esse é a grande missão que o Espiritismo tem, né? Quando ele explica o Consolador, né? Consolador prometido, né? Que Jesus profetizou, né? Nos seus momentos finais, é justamente essa explicação, né? Esse complemento do que Jesus trouxe, ainda um pouco velado, né? Na forma de parábolas e coisas que só compreendiam quem tinha um senso moral para compreender, né? Quando Jesus fala, ouça os que têm ouvido de ouvir, né? Ele não está falando dos ouvidos do corpo físico, né? Ele está falando de um ouvido espiritual, né? De uma capacidade de entender aquelas coisas. Então, ele contava aquela historinha, para quem não tinha senso moral, era uma historinha, né? Para quem tinha, ele entendeu, né? E hoje, com o Espiritismo, a gente pode traduzir isso em coisas mais lógicas, acessíveis, racionais, né? Não precisa de uma historinha mais, né? Então, esse é o Evangelho. E, aliás, esse nome é um nome que confunde, né? Porque o Evangelho segundo o Espiritismo parece que é um outro Evangelho, né? São os 4 Evangelhos, só existem 4. Então, são os mesmos evangelhos explicados segundo a doutrina dos Espíritos, né? Esse é o... Fiquei com uma dúvida. Tem alguma coisa a ver a Gênese ou esse Evangelho segundo o Espiritismo em Novo Testamento, Velho Testamento? Tem alguma coisa a ver, não? Então, o Evangelho, os 4 Evangelhos fazem parte do Novo Testamento, né? A Gênese é o nome de um livro que é o primeiro livro da Bíblia, né? Que está no Velho Testamento, né? Sim, mas não tem a ver da Gênese tratado... O livro da Gênese dele tratado Velho Testamento e o do Evangelho tratado Novo, ou não? Ele trata do Velho Testamento só da Gênese. No sentido que ele fala da criação, né? Então, Gênese, traduzido, é criação. Uhum. Né? É o surgimento das coisas. Então, você tem a criação do universo, tem a criação da vida, né? E tem a criação espiritual também, né? Então, a Gênese vai falar dessas 3 coisas. E bem lembrado, Fernanda, porque a Gênese é o último livro e é quando ele volta para a questão dos milagres, né? Porque ele deixou isso daí um pouquinho mais para frente, né? Para não entrar no terreno controverso. E aí, a segunda parte da Gênese, ele fala de cada um dos milagres que Jesus fez e explica usando o conhecimento da doutrina espírita, né? Mas no Evangelho, segundo o Espiritismo, ele não trata dos milagres? Não. Não? Só da moral. Só da moral. Eu fiquei devendo a questão das preces, né? Então, existe uma coletânea de preces espíritas no final. Não são de Kardec, são ditadas pelos espíritos. E, assim, é como uma sugestão, né? Ela é bem extensa, cobre várias situações. E uma coisa que é muito linda lá é a interpretação do Pai Nosso, a partir da doutrina espírita, né? Então, quando você fala Pai Nosso que está nos céus, aí ele explica o que significa isso, né? Perdoar, não sei o que, ele explica também. Fica bem mais inteligível, né? O que Jesus quis dizer. Muito bonito. Muito bem. O que mais sobre o Evangelho segundo o Espiritismo? Eu assim, é o livro que eu mais gosto, viu? Não sei, do Kardec. Eu acho que assim tem mais a ver com o nosso dia a dia, né? Não que os outros não ajudem também. Porque ele trata das relações, das nossas relações com Deus e com o próximo, né? Com o próximo, tanto que ele fala, quando você tiver dúvida como é que você tem que agir, reflita, né? Vê como é que você gostaria que ele reagisse com você. É isso aí. Faça como o Santo Agostinho falou, né? Na 919.
Vai no final do dia. Veja como é que você conseguiu agir. É isso. É isso O aí. amor ao próximo. São as leis morais, né, Simar? Que ele ali está trazendo a visão dos evangelhos, né? Não, e são só através da observância dessas leis que a gente evolui. Não tem como evoluir se a gente não cumprir o que está escrito ali. Aliás, mas a gente evoluímos. Todos evoluímos. A gente evolui. Podemos evoluir mais rápido ou menos rápido, mas todos evoluiremos, como diz no próximo livro. Não, mas todos nós evoluímos, mas eu estou dizendo assim, com menos dor, né? Claro. Menos dor e pelo sofrimento. amor ou pela dor, né? De uma forma ou de outra a gente vai. Seguindo Como disse, o que até tá o ali, tropeço, né? Até a pedra, o tropeço nos leva para frente. Uma coisa rapidamente aí. Marco gostaria de acrescentar algo, Marco. Olha, eu acho que no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo tem, de fato, a interpretação do Pai Nosso, que é uma coisa maravilhosa. Eu acho que nós rezamos o Pai Nosso à torta e à direita, na verdade. Agora, leiam atentamente essa interpretação, que é uma coisa fundamental. É muito linda, é muito linda. Fazemos a prece do Pai Nosso e não sabemos exatamente o significado de cada uma daquelas frases ali. Leiam, que é uma coisa maravilhosa, realmente, viu? Capítulo 28. Vale mesmo. Bem lembrado, Marco. Mas que mais sobre o Evangelho? É isso. Tem capítulos maravilhosos lá, né? Mas uma que eu acho que é muito bacana é quando ele fala sobre a salvação, né? E que ele traz a máxima no Espiritismo, que é fora da caridade não há salvação, né? E isso eu acho que é de uma maturidade, porque toda religião arroga para si própria dizer o seguinte: olha, quem não segue a minha cartilha não vai para o céu, né? E o Espiritismo não diz isso. O Espiritismo não diz que você precisa ser espírita para ser salvo, para ser feliz. Você precisa fazer caridade, né? Você precisa fazer o bem, né? Exercitar o amor, né? O que o Espiritismo ajuda é entender que isso, né? Como é que isso funciona, por que isso é importante, né? Te dá as bases para uma fé, para uma convicção de que esse é o caminho de fato. Mas o caminho que te salva é o de praticar a caridade, né? Ou seja, exercitar o amor, né? Não tem outro caminho. Se a gente vai desencarnar, chegar do lado de lá, ninguém vai perguntar se você foi espírita, se você foi evangélico, se você foi católico ou muçulmano, né? Ele vai dizer assim: me mostre o bem que você fez na tua vida, né? Essa é a pergunta que vem automaticamente na consciência da gente, né? Agora, se a gente pode ter uma doutrina racional, lógica, né, clara, que nos ajuda a entender que este é o caminho, né? Que bom, essa é a doutrina que eu adoto, né? Mas eu acho que isso é de uma elevação, né? Mostra que realmente estamos tocando em coisas universais, não exclusivas. Mas, gente, tá batendo 20 horas já. Falta só o último livrinho aqui, mas eu passo em 2 minutinhos. O Céu e o Inferno. Um tempinho, eu acho que tem 2 livros ainda. Tem o Céu e o Inferno e a Gênese, né? Embora a gente tenha falado da Gênese um pouco. Eu acho que vai passar. Mais a gente teria, Marco. Acho que vai invadir muito aí, Marco. Ou senão a gente continua na próxima aula. Foi a minha sugestão, né, Jorge? Só queria colocar uma coisa, se der tempo. A Fernanda falou sobre a Gênese, a diferença entre a Gênese do Velho Testamento sobre do Novo Testamento, né? Na verdade, a Gênese do Novo Testamento é completamente diferente, não tem nada a ver mesmo com a nossa Gênese do Kardec. Mas a Gênese do Kardec não é conclusiva também a questão de Gênesis, que são a origem das coisas, né? Mas quem sabe, daqui a centenas de anos pela frente, nós vamos ter uma terceira Gênese ainda, quando nós entrarmos na era cósmica, com tanta coisa para se ver aí, que a gente sabe muito bem, né? Que já estamos começando com a questão das
da época quântica, né? Então, daí para frente, acho que vamos ter daqui uns centenas de anos aí uma terceira gênese completamente diferente, porque a nossa gênese atual do Kardec não é conclusiva, como eu estou dizendo, né? Tudo está ali até deixa em aberto para coisas que vão entrar futuramente. Então, essa é só a questão que eu queria colocar. Ela levantou a questão anteriormente, mas fica para a próxima aula, o resto. Eu acho que tem uma mãozinha da Fernanda. Você ainda quer perguntar algo, Fernanda? Que a mão está... tá bom. Mas muito bom, eu acho que a gente tocou em várias coisas aqui com input de vocês, né? E a gente pode continuar esses 2 livrinhos aí no início da próxima aula, e aí a gente fecha esse roteiro e já começa o próximo, né? Que é o de Falando de Deus. Tudo bem? Então, eu vou girar aqui a minha rodinha aleatória para pegar um nome para fazer a prece final. E quem ainda não fez, deixa eu pedir então para o Gilberto, que eu acho que está com o microfone aberto, se faria essa gentileza. Nós possamos agradecer a oportunidade que tivemos desses momentos importantes para estudo, para reflexão, que não nos deixemos ou não nos esqueçamos, melhor, de à noite, ao nos prepararmos para o repouso, agradecermos pelo dia de hoje, por tudo que tivemos, pelas oportunidades, e que na próxima semana possamos novamente nos reunir para a continuidade desses estudos. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus a todos. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite.